Olá, bem-vindos à Nova Prosperidade. Hoje estou aqui para vos dar a resposta a uma pergunta muito importante. Como é criado o nosso dinheiro? Os nossos euros, os nossos dólares, se vivêssemos nos Estados Unidos, os nossos reais, se vivêssemos no Brasil, etc. Não estou a falar de bitcoins hoje não vou falar disso. Mas antes de explicar como é criado o dinheiro, eu devo-vos desde já dizer que muitos de vocês vão responder a isto imediatamente assim: bem, então o Banco Central imprime o dinheiro. E essa é a resposta que as pessoas inteligentes muitas vezes dão. Se perguntarem mesmo ao vosso bancário, àquela pessoa que gera a vossa conta bancária, o gestor de conta, provavelmente essa é a resposta que vos vai dar. Pois bem, isso é mentira. Não é o Banco Central que imprime dinheiro. Por outra, esse processo existe, mas esse é o processo de materialização do dinheiro. Antes do dinheiro ser materializado, criado na forma física de notas, moedas e por aí fora. Não, por aí fora não, porque só há essas duas formas. Ele tem que ser criado primeiro. E ele é criado nos computadores. Já vamos explicar como nestes dois slides que tenho a seguir. Mas antes disso, desmistificar também outra questão, que é o que é inflação. E toda a gente vos diz, enganados pelas universidades, faculdades de economia e de finanças, pelo menos da Europa normal e do mundo, que a inflação é o aumento generalizado dos preços ao consumidor. Então eu vou buscar a Wikipedia, aqui é a versão portuguesa ou português do Brasil, e diz mesmo isso. A inflação refere-se ao aumento contínuo e generalizado dos preços da economia. Agora, atenção, há alguns economistas, como os da escola austríaca, pessoas que pensam de forma diferente, mas que não passam nos nossos mídias, não passam, não existem cá, eu acho que existem, e eu acho que esta versão faz todo o sentido. Preferem definir a inflação como o aumento do suprimento de dinheiro, ou como expansão monetária, ou seja, o que é a inflação então? Tirando então o mito de que a inflação aumenta os preços. A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro que existe no sistema. Ok? Eu então tenho aqui um ficheirozinho de Excel, que já usei noutro vídeo, onde fui buscar estes números, e nesse vídeo em que falei disto está lá a origem dos números, no BCE. Existiu em dezembro de 2019 13 trilhões de euros. O que significa, e em janeiro de 2019, apenas 12.300. E há 20 anos atrás, muito menos. Portanto, na altura até mostrei um gráfico nesse vídeo, mas aqui o que importa é que, se aumentarmos todos os anos 1%, são 130 bilhões de euros a mais todos os anos. Okay? Como medem a inflação, não querem que passe dos 3%, então vamos dizer que a inflação cria todos os anos a criação de dinheiro a 391 bilhões de euros. Agora, porquê é que a inflação é um problema? E depois digo assim, então o aumento dos preços não interessa? Interessa, mas o aumento dos preços é só um reflexo, é um efeito secundário da inflação. Porque se as pessoas tiverem mais dinheiro, vão dar menos importância ao custo das coisas. Ou seja, as pessoas muito ricas não querem saber se estão a comprar um iogurte 10 cêntimos mais barato. E os preços das commodities, daqueles bens mais essenciais, os alimentos e também das rendas, não é? É um fator importante porque as pessoas mais pobres, para essas pessoas é muito importante esses custos, esses valores. Mas atenção que é só um efeito, ou seja, muitas vezes o Banco Central imprime muito, aliás, cria muito dinheiro, não é imprime, também o próprio que corre nesse erro de dizer imprime, mas não é imprimir, cria muito dinheiro, chamando-lhe coisas como quantitative easing, para não, é uma expressão bonita para não dizer que estamos a criar dinheiro à bruta, e injetam isso pelo sistema financeiro, para as bolsas de valores, comprando dívidas das empresas, emprestando esse dinheiro a custo quase zero, ou mesmo negativo em alguns casos, empresários que compram depois as próprias ações da própria empresa, fazendo as ações crescer em valor e manipulando as bolsas de valores para que as coisas mantenham mais ou menos, parece que está tudo bem. E não está, ou não esteve, portanto que agora temos uma crise. Mas claro, agora a culpa é de um vírus, ou não sei o quê. Pronto. Mas agora imaginem o seguinte, imaginem que vocês tinham um objetivo, vocês queriam ser muito ricos, vocês queriam ter um objetivo que era ter 1% de todos os euros que existem. Vocês queriam colecionar 1%, então vocês tinham que colecionar, à data de dezembro de 2019, 130 bilhões de euros. Vocês com 130 bilhões de euros, o Ronaldo lá deve chegar, mas pronto, vocês tinham 1%, era o vosso objetivo 1%. Mas se continuarem sempre a criar dinheiro novo, vocês muito dificilmente vão chegar a 1%, porque 1% é um valor absoluto cada vez maior. E isto é que nos empobrece, porque nós temos um euro na nossa carteira, mas como há mais em circulação, a nossa unidade monetária, o euro, vale menos. Okay? É isso que depois acaba por ter um efeito secundário de aumento dos preços. Porque há mais dessa quantidade. Ora, se o euro fosse lastreado em ouro, para cada euro fosse preciso uma quantidade finita de ouro, uma determinada quantidade fixa, para garantir o valor daquele euro, então eles não podiam criar mais, em quantidades absurdas. Porquê? Porque tinham que ter ouro, tinham que ter reservas, e o ouro tinham que o eliminar, tinham que o comprar a outros países, e portanto isso significava que não íamos crescer
o total supply, a quantidade de dinheiro que existe, não ia crescer ao ritmo que cresce. Nem 1%, nem 3%, nem nada. Agora 3% significavam aqui, só para vos deixar estes números, 391 bilhões, aliás, o que dava, porque é da europeu, da eurozona, está aqui o número da população da eurozona onde temos o euro, dava por ano 1.144 euros ou 95 euros por mês. Portanto, nós com 18% de inflação ao ano conseguíamos criar dinheiro para cada português ou para cada europeu 572 euros por mês, para fazer, por exemplo, um RBI. Tínhamos de ter uma inflação de 18%. Isso depois poderia fazer crescer o valor dos preços de base. Sim, mas no ano seguinte podia-se criar 18% no ano seguinte, ainda é muito mais, porque 18% destes 13 trilhões mais 2 trilhões e 300, portanto, estávamos sempre a criar mais dinheiro, mas estávamos a distribuir dinheiro para as bases, ok? Isto era sobre RBI, o vídeo não é sobre RBI, só para vocês perceberem como seria possível criar dinheiro de outra forma, criar dinheiro e entregá-lo às pessoas, para as pessoas depois terem então, para estarem em casa de quarentena, por exemplo, e manterem a máquina do consumo, porque o consumo é que gera depois o investimento, gera esta economia a trabalhar. Ok, falei de inflação, agora vamos falar então do como é criado o dinheiro na verdade, hoje em dia. A verdadeira resposta à vossa pergunta, mas isto é importante porque vocês precisam perceber que o dinheiro supostamente não pode ser criado de forma arbitrária, ou calhas, ou de forma abusiva, porque vos faz perder poder de compra. Se vocês quiserem ter muito dinheiro, se toda a gente for rica, ninguém é rico. Okay? Essa é que é a lógica que está por trás e faz sentido. Se a gente for muito rica, ninguém quer trabalhar num hotel, pelo menos na lógica que nós temos hoje de sociedade. Então, como é que hoje criamos dinheiro? E esta é a resposta que toda a gente faz, ou que ninguém faz, mas toda a gente devia saber. Que é assim, o dinheiro é criado pelo sistema de dívida. O sistema de dívida cria dinheiro. Não acreditem em mim, Wikipedia, Fractional Reserve Banking. O sistema de criação de dinheiro está baseado não existe em português esta página, mas era um sistema de reservas. Então o banco tem reservas e essas reservas permitem, junto do Banco Central, criar novo dinheiro para depois ir, ou seja, os bancos comerciais vão buscar dinheiro aos bancos centrais, juros agora quase negativos, ou mesmo negativos, e emprestam a outras pessoas, e esse dinheiro é criado do nada nos bancos centrais. Se não acreditam, vão ver aqui, e já agora recomendo muito as críticas. Há duas críticas, uma delas tem a ver com a estabilidade ou instabilidade do sistema financeiro, faz todo o sentido, e depois também a minha principal crítica é realmente a legitimidade disto, porque a escola austríaca, mais uma vez, consideram isto aqui, que é uma atividade criminosa, o que eles fazem, ok? Porque estão a roubar as pessoas. É um imposto escondido. A inflação, da maneira que funciona a criação de dinheiro, é um imposto escondido que as pessoas não dão conta. As pessoas já pagam esse imposto e depois ainda são exploradas ainda mais com os impostos sobre o rendimento das empresas, das pessoas, etc. E até sobre os imóveis. Portanto, leiam aqui isto, se calhar vale a pena ler sobre a economia, os pensamentos austríacos, depois isto não chegam cá, a Portugal, e nesse sentido estou eu aqui a fazer um esforço para promover estas ideias diferentes. Aqui gráficos, por exemplo, da criação de dinheiro, isto em dólares, está aqui em bilhões de dólares, desde 1960, portanto vocês veem, isto significa realmente que os americanos são cada vez mais pobres, okay? Porque o dólar vale cada vez menos, um dólar, e nós também vemos isso, não é? Nós medimos no aumento dos preços, mas efetivamente alguma criação de dinheiro leva mais tempo a refletir-se no aumento dos preços, porque leva mais tempo chegar lá de cima cá abaixo, nomeadamente estes quantitative easing que eles estão a fazer. Mas um dia vai chegar e nós vamos sentir uma hiperinflação, aumentos disparado, exageradíssimo, exponencial dos preços ao consumidor. Então, vamos dar aqui um exemplo. Já vimos que é o sistema de dívida que cria o dinheiro, então que nós, quando criamos dívida, quando nos endividamos, estamos a criar dinheiro novo, ok? Então, vamos dar um exemplo de 100 mil euros, aliás, estamos em Portugal, trabalhamos com euros. Então o nosso banco tem que ter uma reserva de 10 mil euros para nos emprestar 100 mil. Então o banco cria no computador 90 mil. Bem, isto é simplificado, na verdade o banco vai ao Banco Central e diz assim, tenho aqui 10 mil euros de reserva, a mais, que não tinha o mês passado, portanto vocês podem me emprestar agora mais 90 mil. E o Banco Central não tem dinheiro, vai lá ao computador, ok, 90 mil euros criados, toma lá para o banco tal, ok? Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, vai para a Caixa Geral de Depósitos. Então o banco entrega um cheque de 100 mil euros ao credor. A mim, entrega-me um cheque, normalmente na escritura, naquela reunião que se faz, é uma escritura, é a escritura que se chama, vem o cheque, nem passa pelas minhas mãos, não é? Vai logo para o dono da anterior casa, pode ser um construtor, o anterior dono, fica logo com o meu cheque, não é? Dos 100 mil. Então, o credor que sou eu oferece as garantias, ou são vocês, oferece garantias, hipoteca do imóvel e por vezes também um fiador.
Ou seja, se eu não pagar os 100 mil euros de volta, o banco tem o direito de ficar titular dono da casa, do imóvel, e depois vai vendê-la para recuperar então o dinheiro que falta. E à medida, não está aqui, mas à medida que eu vou pagando o valor, com juros, mas o valor é tão anulado no Banco Central. Portanto, à medida que os créditos são pagos, são anulados, ok? O banco cobra-me então juros sobre os 100 mil euros. E muitas vezes, eu fiz algumas simulações, vou-vos dizer, em 2007, comprei um apartamento, e algumas simulações para 50 anos obrigavam, com os juros que havia à altura, a pagar a casa o crédito 3 vezes. Portanto, eram-se, por exemplo, 100 mil euros e eu pagar 300 mil. Na altura, ainda não sabia o que sei hoje sobre, e que estou aqui a explicar hoje, ainda assim, mais ou menos inteligentemente, optei por pagar em 30 anos e naquela altura os simuladores diziam que eu ia pagar o crédito 2 vezes, ou seja, ia pagar 2 vezes pela casa. Ou seja, neste exemplo, 100 mil euros ia pagar 200 mil. Portanto, aqueles 100 mil que eu vou pagar, esses 100 mil nunca foram criados. Ou seja, não foram criados agora, foram criados antes. O que significa o quê? Que esses juros, como não são criados ao mesmo tempo que é criado o dinheiro novo, tem que ser o banco, é o sistema financeiro a retirar esse valor da economia. Ok? Portanto, que risco corre o banco? Fica aqui a pergunta. Bem, o banco corre o risco de não pagar. Mas se não pagar tem um imóvel. O imóvel tem valor, é avaliado por eles, por avaliadores contratados pelo banco. E não corre assim grandes riscos, mas deixo para vocês pensarem. Ainda assim, vocês vão dizer, bem, mas o banco está a prestar um serviço. Está, é intermediário. E porquê é que nós não podemos ter uma conta diretamente com o Banco Central? O nosso dinheiro está todo depositado no Banco Central. E quando vamos pedir um crédito, oferecemos garantias diretamente ao Banco Central. E, portanto, nesse sentido, já deixa de existir um banco, uma Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, a prestar um serviço que merece ser pago. Ok? Então, se já não existe esse banco, o que é que o banco ao fim e ao cabo está a fazer? Uma espécie de mediador de seguros. Nós não vamos fazer um seguro diretamente com a seguradora. Então, normalmente usamos um mediador que nos ajuda a tratar da papelada. Dá alguma confiança ali. É um agente que está ali pelo meio. Portanto, esta questão, que risco corre o banco, o que é que o banco, ainda faço outra questão, o que é que o banco produziu? Ok? Porque eu sei que uma empresa que produz, sei lá, na área da agricultura, produz batatas, produz aquilo que nós comemos. Uma empresa que produz sapatos. Okay? Há um input, há um output que sai dali. O banco, honestamente, não sei o que é que produz. Eu não sei o que é que produz. Fica essa questão para vocês. Slide número 3 e final, para continuar. Então, continuar a história anterior, o cheque dos 100 mil euros é entregue então ao proprietário do imóvel. Certo? O vendedor do imóvel, seja o construtor ou não, muitas vezes vai depositar provavelmente o cheque noutro banco. Não vai ficar com o cheque não serve para nada. Deposita num banco e às vezes até o mesmo banco que me emprestou dinheiro. Pode ser o mesmo. Ok? Muitas vezes o banco já tem um protocolo com o construtor porque financiou a construção e não sei o quê. Significa que esse cheque, que é um depósito, serve de garantia para novos empréstimos. Ok? De repente, os meus 100 mil euros, que eram meus, entre aspas, não é? Porque eu não os tinha, eu queria comprar a casa sem ter o dinheiro, mas havia 10 mil euros de outros depositantes, e mesmo meus, naquele banco, o banco original. Agora temos o banco, este banco, ou outro banco, porque o sistema financeiro são vários bancos, mas fazem parte do mesmo sistema, que existe um banco central lá em cima. E, portanto, é um esquema em pirâmide. O banco que está aqui em baixo não interessa, são bancos. Mas agora, este banco ou outro banco pode fazer um empréstimo de 1 milhão de euros ou 10 empréstimos de 100 mil euros. Okay? Só porque um totó se endividou. E o totó, por acaso, fui eu, em 2007, mas hoje em dia, todos os dias, há totós a criar novo dinheiro do nada. E o problema aqui, eu já respondi à pergunta, agora deixo-vos para refletir qual é o problema aqui. O problema é que o Banco Central cria dinheiro do nada, depois é anulado, quando é pago, mas não cria os juros. O que significa que todo o sistema financeiro está a explorar os escravos financeiros que somos nós, porque todos os anos tem que haver novos créditos e preferencialmente valores maiores, para se conseguir, com esses créditos novos, pagar os juros dos créditos anteriores. Ora, tal bolha, e é por isso que as rendas das casas vão aumentar. As rendas não, os valores de quem compra, as casas estão cada vez maiores, o mercado é especulativo e isso dá interesse ao banco. O banco recebe uma porcentagem do que empresta. Quanto mais emprestar, melhor, não é? Uma coisa é emprestar 100 mil e receber 1%, outra coisa é emprestar 1 milhão e receber 1%. Portanto, é do interesse do sistema financeiro que a bolha continue, que as casas sejam mais caras. E quanto mais caras forem as casas, quanto maior for a diferença entre o valor das casas que compramos e os ordenados que temos, mais escravos somos. Temos de trabalhar mais anos e mais intensamente, ou seja, o nosso rendimento vai uma maior parte para pagar a casa do que ia há uns anos atrás. E se a inflação fosse mais alta?
Qual era o problema da inflação ser mais alta? É que de repente, ao fim de alguns anos, a inflação também obriga o ordenado mínimo a subir proporcionalmente. E nós começávamos a pagar a casa, por exemplo, 400 euros por ano, por mês, e ganhávamos X. Passados 10 anos estamos a ganhar muito mais do que X. Então pagar a casa tornava-se muito barato. Esse efeito já acontece hoje, ao fim de 30 anos, ao fim de 50 anos, nós sentimos que estamos a pagar menos, custa-nos menos, porque a carreira de trabalho vamos ganhando um bocadinho mais, umas molitas mais, todos os anos, e então ao fim de 30 anos já aparece alguma coisa e parece, realmente o que eu estou a pagar pela casa não é muito. Ora, se a inflação fosse maior, se estes números aqui fossem maiores, e houvesse realmente mais dinheiro e ordenados mínimos cada vez maiores, a crescer todos os anos, por exemplo, 100 euros por ano ou 200 euros por ano, pagar a casa seria cada vez mais barato, ainda que se pagassem juros. Agora, a minha sugestão, e deixo para a vossa reflexão também, é o seguinte: porque é que o sistema financeiro não funcionava de outra forma? Já há outras maneiras, e então com os bitcoins e com o ouro, há outras maneiras muito interessantes, mas só esta alteração seria importantíssima, que era o Banco Central criava a tais 90 mil euros deste exemplo, e ao mesmo tempo calculava quais seriam os juros que eu iria pagar, ou que a pessoa que se endivida vai pagar, e criava esse dinheiro também. Mas não entregava esse dinheiro ao banco nem a mim. Essa parte dos juros entregava ao Estado, em meu nome, entre aspas, como um imposto que eu paguei. Dessa forma, o Estado agarra nesse dinheiro que é de borla, no meu caso, da minha simulação de 2007 seria 2 vezes, ou então todos os meses vai pagando os juros, do que eu pago ao banco, é para o banco comercial, fica para lá. Mas o Banco Central criava um valor igual, novo, para permitir que a economia tenha mais dinheiro, e dava ao governo, neste caso ao governo português, porque eu sou português. E o que é que acontecia? O governo ia deixar de precisar de tantos impostos, ou de nenhuns, se calhar não precisava de impostos nenhuns, porque a dívida das pessoas, e dívida significa que a economia está a crescer, que há confiança na economia, as empresas estão-se a endividar, as pessoas estão-se a endividar, significa que há condições para o governo ter mais receita para prestar mais serviços públicos. Educação, saúde, os essenciais, não é? Já alguns serviços públicos não deviam ser públicos, mas isso já é outra história. Portanto, fica aqui a resposta à pergunta: como é criado o dinheiro? O dinheiro hoje, de facto, é criado assim. Digam o que disserem, não é impressão de dinheiro. Eu sei que é muito engraçado. Vocês veem nas notícias e dizem, por exemplo, o Banco Central Europeu está a fazer quantitative easing, 4, 5, etc. E nas imagens de fundo o que vos mostram sempre é impressoras a imprimir dinheiro, as máquinas a cortar as notas, tudo muito embaladinho, umas paletes de dinheiro, muita giro. E as pessoas, no subconsciente, associam então criação de dinheiro a impressão de dinheiro. Impressão, eu volto a dizer, já disse no princípio, é a materialização do dinheiro digital que já existe. 90% do dinheiro que existe hoje, ou mais, em euros, é digital. No Reino Unido, a Libra era 95% há alguns anos. Só 5% é que estavam em notas. Na Europa, acho que anda à volta dos 10%. Mas será que cada vez menos à medida que eles fazem mais dinheiro para injetar no sistema financeiro e não nas pessoas? Portanto, fica aqui para refletir. E se quiserem saber o que é o RBI, procurem um vídeo meu sobre o RBI, está aqui no canal, ou noutras fontes, com certeza. Há um grupo também no YouTube, no Facebook, rendimento básico incondicional. Está sempre malta que percebe muito mais do RBI do que eu. E fica aqui, portanto, um vídeo que já deve ir longo, e fica o convite para, se gostaste deste vídeo, se aprendeste alguma coisa com ele, partilha com os teus amigos que não sabem o que é, como é criado o dinheiro, não fazem ideia, e o dinheiro é uma coisa muito importante na vida das pessoas, porque as pessoas trabalham, matam-se a trabalhar, escravizam-se a trabalhar para ter mais dinheiro, para ter melhores condições de vida. Portanto, uma variável destas, num jogo tão importante como o jogo da vida, as pessoas têm que saber como é que esta variável é criada, como é que é manipulada. Se não souberem, estão a jogar um jogo sem conhecer as regras do jogo. Portanto, nós não podemos ter uma vida de 80 anos, 70 anos, 100, o que quer que seja, sem conhecer as regras do jogo que vivemos. Okay? Temos que conhecer as regras para ver se concordamos com elas. Se não concordamos, podemos criticar e promover a mudança necessária no sistema financeiro. Okay? Fica um abraço para todos. Até um próximo vídeo.